Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 12ª aula e hoje nós vamos continuar aí falando sobre as ligações químicas. Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro tipo ali, talvez um dos mais simples, que é a ligação iônica. Eu até deixei aqui já separado o exemplo que a gente fez, só para a gente lembrar um pouco. Na ligação iônica, a gente tem um elemento ali, um átomo que estará doando elétrons para outro. Então, o que a gente tem aí? A gente, depois dessa doação, né, alguém está doando, alguém está recebendo, eles vão se tornar íons que vão se juntar, formando ali um composto iônico. Ligação iônica, vocês entenderam bem, vi lá nas atividades, deixei a correção, né? Não sei se vocês viram, né? Mas tamo aí, vejam lá, corrijam direitinho e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar sobre os outros dois tipos, que são ligações covalentes e ligações metálicas. Então, bora para a aula. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a ligação covalente. A ligação covalente é o que forma ali o que chamamos de moléculas, né? Vamos lembrar um pouquinho o caso da ligação iônica para fazer sentido isso aí. Quando a gente falou de ligação iônica, a gente falou de uma ligação que ocorria principalmente entre metais e não metais, ou seja, aqueles que têm 1, 2 e 3 elétrons ali na última camada e aqueles que têm 5, 6 e 7 elétrons na última camada, né? A gente vê aqui pela distribuição na tabela essa relação aí. No caso da ligação covalente, ela vai ocorrer entre os não metais, né? Entre si ali, incluindo também o hidrogênio, que, né, a gente sabe que não tem família. Então, ligações moleculares ou ligações covalentes, né, o nome científico ali seria covalentes, mas por formarem moléculas também são chamadas de moleculares, vão ocorrer entre os átomos não metais e o hidrogênio. Não necessariamente precisa ter o hidrogênio em todas as moléculas ali, mas tendo não metal, está valendo. Os átomos que formam ali ligações covalentes, todos eles têm que ser ali não metais. Vale lembrar uma coisa, quando a gente olha aqui os halogênios, eles também fazem parte ali dos não metais, só que por terem características muito específicas, eles ganharam um lugarzinho só deles aqui. Então, quando a gente fala ali de moléculas, né, de ligações ali entre átomos que são não metais e o hidrogênio, ou o hidrogênio no caso, a gente está falando ali de moléculas. Quando a gente fala de moléculas, a gente está falando ali de coisas que podem ser ali do mesmo átomo, ligações entre dois átomos iguais e ligações entre átomos diferentes, desde que eles sejam não metais. Enquanto no caso aqui da ligação iônica, você tem uma doação de elétrons, no caso da ligação covalente, isso não ocorre. No caso da ligação covalente, você tem um compartilhamento ali de elétrons. Os átomos ali, os dois átomos ali, vão utilizar o mesmo elétron. Vamos ver um primeiro exemplo aqui, né? Para isso fazer um pouco mais de sentido. Eu representei aqui um desenho que tem até no livro de vocês também, que é uma ligação entre dois hidrogênios, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem um átomo de hidrogênio, né? Veja que ele só tem um próton e um elétron, então vamos colocar aqui em cima H. E aqui a gente tem outro, vamos colocar outro H aqui, certo? Não teria como um hidrogênio doar elétrons ali, por exemplo. O que o hidrogênio quer? Ele tem um elétron na sua camada ali. Ele quer ter dois, vocês sabem disso, né? A gente já falou lá, quando a gente falou de ligação iônica. Então, o que acontece? Eles vão se juntar e compartilhar esses elétrons. Ó, você tem um elétron em um, você tem um elétron no outro. Ao se juntar, eles ficam com os dois elétrons. Só observem aqui direitinho, ó. Nesse hidrogênio aqui, você tem um elétron, né? Pela linha aqui, ó. Um elétron, dois elétrons. E nesse aqui também, ó. Um elétron, dois elétrons. Pode não parecer, não fazer muito sentido assim, mas essa é a forma da ligação. Os dois hidrogênios vão compartilhar esses elétrons.
Essa molécula aqui é o que a gente chama de gás hidrogênio, o H2, certo? É simples, na verdade. No caso, quando a gente fala aí de ligação covalente, a gente está falando do compartilhamento de elétrons. Ligação iônica é doar e receber elétrons. Ligação covalente é compartilhar. Aí vocês podem falar assim, mas como é que eles compartilham? Bom, ó, a ideia aqui, o que é que acontece ali no hidrogênio? A gente falou, né, que o hidrogênio ele tem tendência ali de receber elétrons, né? A gente falou disso lá bem pouquinho na outra aula. E também, no caso que a gente vai ver aqui dos outros exemplos, vai ficar até mais fácil entender. Mas, ó, o hidrogênio ele quer receber um elétron, ele quer completar ali com 2 a sua camada, né? Beleza? O que acontece aqui enquanto eles estão compartilhando elétrons? O que acontece é que os dois aqui estão puxando esses elétrons. Certo? É como se fosse ali mesmo duas pessoas segurando, uma de cada lado um negócio. Os dois querem esses elétrons e eles compartilham, né? Então, se não pode ser só meu ou só seu, vai ser de nós dois. Tá entendendo? Essa é a lógica. Vamos fazer outros exemplos aqui que vai ficar mais claro. Mas antes, vamos falar de uma coisa aqui que é importante. Vocês viram aqui, né, que eu representei aqui como H2 essa molécula. Essa é uma das formas de se representar ali moléculas. Ela, no caso, vou colocar aqui novamente para ficar mais fácil da gente ver. Então, H2. Essa é uma forma de representar a molécula. Aqui nós temos dizendo qual o elemento e qual a quantidade dele. Essa aqui é chamada de fórmula molecular. Certo? Vou colocar aqui na frente. Fórmula molecular. Essa é a forma de se representar ali uma molécula, mas essa não é a única forma. A gente também pode representá-la de outros jeitos, que no caso é esses assim. A forma eletrônica seria a seguinte, ó, H, né, de um hidrogênio com seu elétron e H do outro hidrogênio com seu elétron. Então, a gente tem uma representação aqui chamada de fórmula eletrônica. Eu vou até colocar aqui, ó. Fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica nos mostra exatamente isso que a gente viu aqui, ó. Você tem os átomos e você tem um par de elétrons. Isso aqui é chamado de um par de elétrons. E a gente vê aqui também, ó, um par de elétrons. Esses dois elétrons estão ligados, certo? Que o símbolo, o círculo não é a forma da fórmula eletrônica, mas vocês entenderam? Só circulei aqui para dizer que eles estão juntinhos ali, pertencem aos dois. E a outra forma que a gente tem de representar é a fórmula estrutural, onde você coloca assim, ó. Esse traço representa esse par de elétrons. Vou colocar aqui, ó, fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Então, você tem três formas de representar. A fórmula molecular, que só mostra o elemento e a quantidade. A fórmula eletrônica, ignore o círculo, que mostra os elementos e o par aqui no meio. E a fórmula estrutural, onde você usa um tracinho para representar aí essa ligação. Vamos para um segundo exemplo aqui, ó. Vamos falar agora da ligação entre esses dois átomos. Vamos lá. Cada átomo aí tem 8 elétrons. Que átomo tem 8 elétrons? Bora lá, vocês lembram ainda? Bora procurar na tabela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, ele tem ali 8 elétrons. Então, a gente já sabe que aqui são átomos de oxigênio. Vou até colocar aqui para a gente lembrar. Oxigênio, oxigênio. Beleza? Ficou parecendo só um círculo aleatório, mas eu quis representar o oxigênio. Então, o oxigênio, a gente sabe que a distribuição eletrônica dele é 2 e 6. Né? Vou colocar aqui embaixo. 2, 6. Ó, primeira camada tem 2. Segunda camada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é a mesma coisa. 2, 6.
Como é que ocorre ali? Ó? A gente viu na semana passada que pelo lugar que ele está aqui na tabela, né, ele tende a receber elétrons. E quantos ele quer? Ele já tem 6 na última camada, ele quer mais 2. Mas como é que pode se formar aqui essa ligação, então? Como eu falei no caso da ligação do hidrogênio, a gente forma aí um compartilhamento de elétrons, uma ligação covalente. Como é que vai ser? Ó, os dois hidrogênios vão compartilhar esse aqui, vão formar um par aqui e vão formar outro par aqui. Agora, vamos entender o que é isso. Ó, primeira camada, 2, beleza. Na segunda camada, esse oxigênio aqui ficou com o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam que eles estão compartilhando. Eles utilizam os dois aí, estão utilizando esses. Então, agora ele na segunda camada ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, agora ele está estável, olha. 2 e 8. 8 na última camada. Beleza. Esse aqui é a mesma situação. 2, né? Vou colocar aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 e 8. Então, esses dois átomos agora formaram esses pares de elétrons e agora eles têm ali o tanto que eles precisavam, 8 na última camada. Essa aqui é a estrutura ali do que a gente chama de gás oxigênio, o O2. Então, da mesma forma que a gente fez para o hidrogênio, a gente também pode representar essa ligação aqui de 3 maneiras, né? A fórmula molecular dela é isso que eu já coloquei aqui. A fórmula molecular dela é isso que eu já coloquei aqui, ó. O2. Então, bora lá. Fórmula molecular O2. Pronto, um está resolvido aí. A fórmula eletrônica, ela representa ali os elétrons que estão na última camada. A gente sabe que na última camada do oxigênio, ele tem ali 6 elétrons. Então, vamos colocar isso também. O e O. 2 átomos aí. Vamos representar agora os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma coisa desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aí é a fórmula estrutural, onde você mostra aqui quais são os pares de elétrons. Por fim, a gente tem a fórmula estrutural, que talvez seja a mais fácil, na minha opinião. Porque é simplesmente representar quantos pares de elétrons tem ali usando tracinhos. Então, a gente tem quantos pares de elétrons? Ó, um par, 2 pares. Simples assim. Agora, só para lembrar aí, ó. Quando a gente olha por isso aqui, a gente sabe, esse desenho aqui, no caso, ele é equivalente a esse. Assim como esse aqui é equivalente também. Por quê? Porque eles representam para a gente a quantidade de elétrons ali e a quantidade de pares que foram formados. Olha, se a gente só tivesse só isso aqui, né? A gente olhando aqui, a gente já sabe, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nesse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eles estão estáveis. Talvez se eu tivesse colocado isso um pouquinho mais perto, tivesse ficado melhor. Mas, né, acontece. Aqui, a mesma coisa. Você sabe que além dos elétrons que ele já tem na última camada, você vai ter mais 2, porque está representado com 2 tracinhos aqui, né? São 2 pares ali. Então, vai ser o 6 que ele já tem, mais 2, 8. O 6 que ele já tem, mais 2, 8. Lembrando, no caso da ligação covalente, você tem esse compartilhamento de elétrons, né? Cada um ali vai usar os 2 elétrons ao mesmo tempo. Mas, ó, não é porque eu mostrei aqui para vocês o caso ali do gás oxigênio, né, O2, e o caso do gás hidrogênio, H2, que a gente só vai ter ligações moleculares entre átomos iguais. Tem um caso bem comum aqui para a gente, que é o caso da água. A água tem ali ligações covalentes também. E a gente vai mostrar isso agora. Como é que isso ocorre? Bora ver aí como é que isso ocorre. Ó, a gente sabe que o hidrogênio ele tem
um elétron. Então vamos representar aqui na fórmula eletrônica, né? Então, o hidrogênio, ele vai ter um elétron. A gente sabe que o oxigênio, né? Qual é a molécula ali da água? Todo mundo sabe disso, né? É H2O. Então você tem 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Bora lá. 2 de hidrogênio, vou colocar o outro aqui. H e uma bolinha, porque ele tem um elétron na última camada ali, né? Que é sua única camada, inclusive. E a gente tem o oxigênio. O oxigênio, ele tem ali 6 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Como é que pode ocorrer aqui essa ligação, né? A gente já sabe, olhando por aqui, porque essa aqui todo mundo já conhece, que tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Mas como é que ocorre essa ligação? Bom, na ligação covalente, você tem um compartilhamento de elétrons. Então, imaginem aqui como é que isso pode ser. Esse hidrogênio, ele quer ter ali 2 elétrons. Esse oxigênio quer ter ali 8 elétrons na sua última camada. Como é que eles fazem isso? Ó, esse hidrogênio se liga aqui formando um par. E aí vamos lá. O hidrogênio agora tem, antes ele tinha 1, né? Agora ele tem quantos? 1, mas ele está compartilhando aqui, então ele tem 1, 2. O hidrogênio agora tem 2, ele está ok, certo? O oxigênio não. O oxigênio, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele queria ter 8. Bora só colocar aqui, né, a distribuição do oxigênio. Ele era 2, 6. Agora, ligando só isso aqui, ele está 2, 7. Ele tem que ligar mais um, ele precisa de mais um. Então, o que acontece? Ele faz uma ligação com o outro aqui, ó. Agora, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2, 8. Esse hidrogênio tem 1, 2. 2. Então, todo mundo está certo. O hidrogênio ficou completo ali, com 2 elétrons na sua última camada, né? Lembrando, só o hidrogênio e o hélio, que tem 2 na última camada, já deixa completo. Todos os outros elementos precisam de 8. E o oxigênio tem o 8 aqui que ele precisava. Então, você tem aqui uma molécula de água. Molécula de água. H2O. Simples assim. Mas vamos colocar novamente a fórmula ali. Molecular, estrutural e eletrônica, né? Vamos colocar as 3 aqui novamente. Só para a gente entender direitinho como é que funciona. Então, bora lá, né? Pelo que a gente viu aqui, né? Ó, a gente viu isso aqui. Pode estar meio bagunçado, mas vamos organizar. Qual é a fórmula molecular da água? A fórmula molecular da água é muito simples, né? É H2O. Resolvido. Qual a fórmula eletrônica da água? Bom, observem isso aqui. Você tem 2 H aqui, né? Um de cada lado, e um O aqui no meio. É assim que a gente representa a fórmula eletrônica. Então, você vai ter H com seu elétron. Você vai ter um O e vai ter outro H com seu elétron. Vamos representar agora aqui os elétrons do O, beleza? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Observem isso aqui, ó. Você tem um O que forma um par com esse e o O que forma um par com esse aqui. Então, aqui está a fórmula eletrônica. Vamos só conferir, ó. Esse hidrogênio tem 1, 2. Esse hidrogênio tem 1, 2. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a representação aí na fórmula eletrônica. Para isso ficar mais fácil ainda, temos a fórmula estrutural. Cada par, eu não disse que ia ser um tracinho ali. Então, ó, H, um par aqui, né? Então, um traço. O O, outro par aqui. E o H. Essa é a representação aí, a fórmula estrutural da água. Então, fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Pode ser que esteja ainda parecendo difícil, mas não.
Sempre você vai ter ali na ligação covalente um compartilhamento de elétrons, um par de elétrons. Dependendo da quantidade que o átomo ali precise, pode ser que tenha 1, 2, 3 pares ali. Mas é basicamente isso. Você tem átomos que formam pares, né? Para poder ali completar sua camada. Eles ficam compartilhando esses elétrons, porque todo mundo está querendo esses elétrons ali. Ninguém quer doar. É simples assim. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma ligação covalente que ocorreu entre átomos de não metais. O hidrogênio é considerado um não metal, o oxigênio é considerado um não metal. Então, resolvido, ligação covalente. Ligação covalente é só isso aí. Deixa eu só mostrar para vocês uma representação com aquele desenho completo, né? Se a gente fosse fazer aquele desenho, a gente faria dessa forma assim. Você tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Aquele desenho mais completo seria assim, ó. Vejam, no hidrogênio você tem, ó, seguindo a linha, né? 1, 2. No outro a mesma coisa. 1, 2. No oxigênio você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então tá todo mundo completo aí, todo mundo satisfeito, tá todo mundo estável. Já quando falamos ali de ligação metálica, né, a gente está falando sobre uma ligação que vai ocorrer entre os metais, né? Os metais fazem ligações metálicas. Esse nome aí já deixa isso bem claro. Mas como é que isso acontece? Ó, vocês não sei se lembram quando a gente falou aqui da tabela, a gente falou que os metais eles conduzem bem a eletricidade. Por que que isso acontece? Uma forma de representar as ligações aí metálicas é essa aqui, ó. Eu vou colocar a imagem aqui do lado. Espero que tenha aparecido para vocês uma imagem, inclusive. Ó, vocês podem ver aí que você tem vários aí átomos, né? E vários elétrons que estão soltos aí pelo meio. Isso é a representação de uma ligação metálica, né? Numa ligação metálica, o que a gente tem? A gente tem átomos ali com elétrons livres, certo? Esses elétrons, esse monte de elétrons que vocês estão vendo aí na imagem, eles são de todos esses átomos. Então, todos os átomos têm 8 ali, porque todo mundo está puxando de todos os lugares ali, entende? É como se fosse também um compartilhamento de elétrons, mas é diferente da ligação covalente. No caso da ligação covalente, você tem pares de elétrons. E no caso da ligação metálica, você tem essa bagunça aí. É tudo de todo mundo. Porque os átomos ali metálicos, no caso, os metais, né? Eles conduzem bem a eletricidade. Simplesmente porque esses elétrons estão livres. Então, eles podem, ó, espero que tenha aparecido, se movimentar. Então, você vê aí, esses elétrons se movimentando é o que a gente vai chamar ali de corrente elétrica. Então, né, a ligação metálica não tem nem muito o que a pessoa mostrar aqui para vocês. A ideia é simplesmente essa mesmo. Cada átomo ali tem elétrons soltos ali, né, na última camada. Eles querem doar, porque sempre tem 1, 2 ou 3, né, por aí. Então, todo mundo quer doar. Só que todo mundo precisa ficar com 8 ali. Então, os elétrons ali, todo mundo. Simples assim, todo mundo tem 8 por causa disso. Então, ligação metálica é isso. Então, vamos um resuminho aí das ligações, né? Ligações iônicas, você tem átomos doando e átomos recebendo elétrons. Simples assim. Ligações covalentes, você tem um compartilhamento de elétrons, uma formação ali de um par de elétrons. Então, os elétrons que estão aqui, tanto é desse hidrogênio como desses, vale para todos os átomos. E no caso da ligação metálica, você tem ali elétrons livres que são de todo mundo. Todo mundo está completo porque todo mundo tem acesso a todos aqueles elétrons. Então, esses são os 3 tipos aí de ligações químicas que existem, né? Espero que vocês tenham entendido esses 2 tipos de hoje, né? Mas qualquer dúvida, já sabem, só perguntar lá no grupo que eu respondo. E nossa aula é isso. Então, volta lá no grupo agora para a gente comentar. E até a próxima aula, pessoal.